Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Indústria 4.0. Meu nome é Carlos Paiola, eu sou diretor da Aquário Software e também sou diretor da ISA Seção São Paulo. E tenho o prazer hoje de trazer um assunto muito legal com uma convidada também muito especial, né, uma pessoa que vocês já conhecem, né, pelo menos você que já escuta o nosso podcast há muito tempo. Quem vem hoje conversar com a gente é a Dulce, né, a Dulce que é consultora de vendas na Aquarius, né, e que teve esse papel de entrevistadora, né, nos episódios aí nos primeiros anos, né, de ocorrência e de execução do nosso podcast, né, e hoje ela vem falar com a gente sobre um assunto que ela conhece bem, né, que é a questão do emprego do MES, né, e da maturidade digital dentro da indústria, né, dois assuntos que a princípio você pensa, poxa, mas por que tratar desses dois assuntos juntos? Mas vocês vão ver que eles estão intimamente ligados aí. Então não percam, venham com a gente nesse episódio. Olá, Dulce, seja muito bem-vinda, né, a essa casa que você conhece muito bem, né, que é o nosso podcast aí de Indústria 4.0, né, da Aquário Software. A gente está invertendo um pouco os papéis hoje, né, por tantos capítulos, por tantos episódios, você foi a nossa entrevistadora, né, quem guiou aí as nossas conversas, e hoje eu tenho o prazer de inverter essa situação e te chamar aí para esse bate-papo, né, para você hoje ser a nossa entrevistada, né. E eu queria, apesar do pessoal já ter escutado, né, tantas vezes, eu acho que boa parte dos nossos ouvintes, né, queria pedir que você se apresentasse um pouco, né, talvez mais detalhadamente do que você se apresentou, né, nesse tempo todo. Por favor. Vamos lá. Obrigada, Paiola. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos os nossos ouvintes aí que acompanham o canal. Bom, eu sou Dulce Siqueira, estou aqui na Aquarius há quase 5 anos, lidero a frente comercial aqui de projetos, de apoiar as empresas nessa jornada digital, projetos que passam por inovação, por conceitos da indústria 4.0, esse tema que nós vamos conversar um pouquinho hoje, de MES com maturidade digital. Eu tenho aí quase, acho que 25 anos trabalhando em consultoria de tecnologia, ajudando grandes empresas a transformar os seus desafios em soluções digitais. Isso é um pouquinho de mim. Legal, Dulce, maravilha. Bom, e nas horas vagas, né, ainda trabalhando com a gente aqui no marketing, podendo falar um pouco com o pessoal do podcast, né? Muito bom. Isso. Bom, e hoje, né, a gente trouxe aí esse tema, né, que você conhece bem, que é o tema do MES, né, o MON, enfim, né, essa parte de tecnologia, né, industrial, voltada a buscar dados no chão de fábrica, né, consolidar informações, levar para o mundo corporativo, né, esses dados consolidados, em contrapartida receber eventualmente uma ordem de compra lá de cima, despachar isso para o chão de fábrica, acompanhar, né, eficiência, qualidade, rastreabilidade, tanta coisa, né, que está dentro desse mundo do MES. E junto disso discutir um pouco da questão da maturidade digital da indústria, né, da maturidade dos dados, né, que as indústrias têm em seus processos, né, e para quem que ela distribui, que tipo de informação. Então, eu acho que são assuntos que tem tudo a ver aí, né. E aí a primeira pergunta que eu te faço é exatamente nesse sentido, né, assim, em termos práticos, né, qual que é a correlação dessas coisas, né, que tipo de benefício, né, a empresa consegue olhando para esses assuntos? Bom, vamos lá. Assim, eu acho que é fundamental a gente pensar nas duas coisas juntas, tá? MES e maturidade digital, porque um sem o outro fica uma coisa meio capenga, fica faltando uma perna, né? Eu vejo o MES assim, ele é como o coração da operação, enquanto a maturidade digital é o cérebro. Se a gente pensar num MES sem maturidade digital, a gente está falando assim só de dado. E a maturidade digital sem o MES, ela fica na teoria. Então, é juntos que eles viram resultado de verdade, né?
Eu gosto de pensar assim, olha, se a maturidade digital fosse uma pista, uma estrada, o MES seria o carro que nos leva a percorrer por essa estrada, né? De nada adianta a gente falar de inteligência artificial, análise avançada de dados, se lá na base, no chão de fábrica, eu não posso confiar nos dados, né? Então, o MES e maturidade digital, eles andam juntos porque um depende do outro. O MES, ele traz o aqui e o agora da produção, enquanto a maturidade digital está transformando isso em estratégia para o negócio. Tem um conceito que a gente fala bastante, que é esse conceito da ponte, né, Paiola? Que o MES é a ponte entre o que está acontecendo no chão de fábrica e o que a empresa está decidindo na estratégia. Então, por exemplo, não dá para falar de maturidade digital sem olhar para a operação em tempo real, certo? E é exatamente isso que o MES traz para a mesa. Maturidade digital depende de dados confiáveis e de processos integrados, beleza? E o MES faz esse papel. O MES, ele organiza, ele estrutura, ele conecta as informações do dia a dia da produção para que a empresa possa dar esses saltos de digitalização, mas com segurança, né? Juntos eles se complementam, né? O MES é a prática, o como fazer, né? E a maturidade digital é o resultado dessa prática sendo usada de forma estratégica, né? Um alimentando o outro. Se você tivesse que descrever, então, uma indústria, sei lá, madura digitalmente, né? Você fala, essa aqui tá madura, né? Podemos colher do pé. Desculpa, isso faz muito sentido, né? Esse tipo de pergunta, porque a gente fala bastante de que maturidade digital não tem a ver com a quantidade de sistemas que uma empresa tem, né? Então, se eu tivesse que descrever uma indústria madura digitalmente, eu falaria muito mais sobre comportamento, cultura, resultados visíveis do que sobre ferramentas, né? Então, eu descreveria, por exemplo, assim, é uma organização onde as decisões, elas são tomadas com segurança, com rapidez, porque todos têm clareza sobre os objetivos, eles sabem como que o seu trabalho contribui para o objetivo da empresa, né? E essas decisões baseadas em dados, né? E não no achômetro. Não aquela coisa de, isso aqui sempre foi assim, né? Aquela coisa do... Exato. Quando você não tem dados, né, você depende muito dessa intuição, né, de operadores, de gestores, mas quando você tem dados e tem essa maturidade digital, você entra num outro nível de certeza, né, sobre as decisões. Sim. Né? Eu vejo também, assim, que numa empresa madura digital, sem falar de tecnologia, eu vejo, por exemplo, times que estão se comunicando de forma fluida, sem barreiras entre as áreas, conseguem trabalhar de forma colaborativa para resolver os problemas, para aproveitar oportunidades, né? Por exemplo, os processos nessa empresa são processos que são claros, que são consistentes, que são melhorados continuamente. É uma empresa que quase não tem desperdício, onde os erros dessa empresa não estão lá embaixo do tapete. Os erros são discutidos, são tratados como oportunidade de aprendizado. É uma empresa que consegue se adaptar rapidamente às mudanças do mercado, mas mantém a qualidade, mantém a eficiência, mantém o foco no cliente. Eu vejo assim que numa empresa madura digital, o clima é um clima de confiança, um clima de responsabilidade compartilhada, porque cada empresa, cada pessoa, ela entende o seu papel, ela sente a autonomia que ela tem na sua área de atuação para contribuir para o negócio. Então, a inovação, ela não é um projeto paralelo, ela passa a ser um hábito incorporado, uma forma de pensar, uma cultura que está enraizada na empresa. E sabe o melhor, Paiola, assim, eu vejo que é como o cliente percebe essa empresa madura digitalmente. Mesmo sem ele conhecer os bastidores, o cliente ele percebe que é uma empresa que cumpre os prazos, que tem uma constância na qualidade, que oferece uma experiência positiva, e ele sente que ele está lidando com uma organização sólida, ágil, confiável, sabe? E isso fala muito de como que a empresa está estruturada com maturidade digital. E isso que você falou, aquela parte que você falou, né, de
jogar os problemas, a sujeira embaixo do tapete, né? Isso é uma coisa que é batata, né? Se a empresa não olhou com seriedade para dados de processo e trabalha muito no achômetro, naquelas planilhas infinitas, né, impressas ou não, totalmente acochambradas muitas vezes, né, com dados que não são exatamente reais, né, ela chega a conclusões às vezes erradas, né, consequentemente erradas. Eu me lembro muito de um projeto de MES que eu participei há muitos anos atrás, e numa indústria de cosméticos, e lá foi implantado o MES, e o MES, como era de se esperar, evidenciou uma ineficiência gigantesca, assim, daquela linha de produção, né. E aí o OE, que é aquele indicador de eficiência, né, que até então eles achavam que era de 99,5% na média, né, e olha, eu já vi OE de 110%, os caras realmente sabem o que é OE, né. Uau. Os caras, enfim, né, não vou nem discutir isso, mas era um OE gigantesco, né, maravilhoso, né, e aí o MES ele evidenciou que não era nem perto disso. O OE ele não passava ali dos 70%, chegava nos 60 e poucos por cento, né, na real. E o resultado final, né, do pessoal foi, cara, esse sistema MES de vocês é terrível. Daí, tipo, nossa, mas por quê? Não, porque o sistema MES de vocês abaixou a nossa eficiência, né? A gente fala, gente, não, o sistema MES ele é o termômetro, né? Ele não é a febre, né? Ele aponta os problemas, ele traz sugestões de onde estão os seus gargalos, o que você tem que fazer, né, para correr atrás do prejuízo. Não é ele não atua no seu processo, né? Então eu achei interessante isso que você falou da questão de empurrar para baixo do tapete, porque acredito eu que muitos dos nossos ouvintes nesse exato momento estão se reconhecendo nessa situação, né? De alguém dentro da empresa que puxa, né, aquela informação mais para o lado que interessa, para tentar forçar uma informação aqui para não evidenciar necessariamente um problema, né? Paiola, eu vejo assim, imagina que a empresa é um galpão meio escuro, e aí de repente acende uma luz. É isso que o MES faz, né? Ele começa a mostrar, e aí as empresas começam a perceber onde estão as perdas, onde estão os gargalos, onde estão os desperdícios, onde estão as oportunidades de melhoria. Você falou muito aí da confiabilidade do dado, né? Pensa como a gente avança para uma maturidade digital se a gente não tem visibilidade do que está acontecendo, confiabilidade e também velocidade. Isso são ingredientes chave. Sem isso não existe maturidade digital, e isso o MES traz, né? O MES ele vai organizar as informações do dia a dia de um jeito que todo mundo pode usar na companhia, né? Ele vai padronizar essa linguagem, o dado de forma estruturada, como a gente estava falando, mas ele vai permitir que, com a mesma língua, né, esse dado possa ser usado do operador até o diretor. Então ele vai criar uma base confiável de indicadores sólidos, confiáveis, que também vão ser essa espinha dorsal da maturidade digital, né? Porque o MES vai ser o motor que alimenta os dashboards, os relatórios, essa análise que está conectada com essa visibilidade, com a evolução da maturidade digital, né? Na prática, o MES ajuda em tudo isso, né? Ajuda a reduzir desperdício, ajuda a melhorar a qualidade, aumentar a rastreabilidade e também decidir mais rápido. Tudo isso são degraus para níveis maiores de maturidade digital, né? Exato. E aí eu te pergunto uma coisa, né? Porque eu acho que muitos dos nossos ouvintes estão pensando, poxa, aonde não tem MES, não tem maturidade, onde tem MES, tem, né? Aí eu te pergunto, e o caso, imagino eu, né, que você tem encontrado alguns, onde o cliente tem até um sistema MES, às vezes até um bom MES, uma boa tecnologia, digamos assim, né, mas ainda não tem esse grau de maturidade digital necessário, né, para extrair resultado. Assim, você já viu esse tipo de situação? O que falta nesses casos, né? Olha, Paiola, isso é mais comum do que a gente imagina, viu? Isso acontece com frequência e já encontrei mais de um caso com essa característica, da empresa que tem o MES. E isso acontece porque, vamos pensar numa coisa, a gente está falando ali assim, o MES ele é uma ferramenta, ele é um instrumento. Então, imagina que você tem, eu sei que o Paiola tem um pé aí no segmento musical, né, Paiola? Toca em banda, canta.
Sim. Imagina uma banda que tem só instrumentos caros musical, mas os músicos, eles nunca entram numa sintonia, ou o cantor tem lá um super microfone que distorce a voz, que lá, mas ele não entra no tom, ele não pega o ritmo, né? É mais ou menos isso. O MES, ele é a ferramenta, né? E ter o MES implantado não garante maturidade digital, porque a maturidade digital está ligada em como esse meio, como essa tecnologia, como esse recurso, como ele é usado e como ele é integrado à gestão. Então aí começa o problema de ter o MES e não ter maturidade digital, por exemplo, né? Um exemplo, situações assim que a gente vê na prática, o uso muito superficial do MES. Então, muitas vezes a empresa não aprofunda nos recursos, no que tem de benefícios, de funções daquela plataforma, ou por falta de treinamento, porque teve uma rotatividade de pessoas, né? Ou por falta de prioridade, não tá uma coisa, um engajamento da liderança para baixo, e aí ela fica usando o MES muito no feijão com arroz ali do dia a dia e não tira o potencial que a ferramenta tem para ajudar a empresa. Outro item, por exemplo, um MES que não está conectado com nada, que falta integração com todo o resto dos outros sistemas, né? Ele não conversa com RP, ele não conversa com manutenção, ele não conversa com a qualidade, com a logística. E aí você tem um MES que tem dados isolados, então ele não tem uma visão única do negócio. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Por exemplo, o MES que está recebendo dados... Isso também é frequente, né? Isso é frequente. Aqueles MES que parecem mais uma ilha, né? Inclusive com entrada manual de dados, assim, uma coisa quase arcaica, assim, né? Às vezes o cara tem uma Ferrari na mão, mas ele não sabe usar, né? Exato. E, por exemplo, dados com má qualidade. A gente sabe que o sonho de toda empresa é ter a coleta dos dados toda automatizada para o MES. Na prática, nem sempre isso acontece. Você vai ter uma coisa meio híbrida, né? Dados que estão sendo coletados da automação, das máquinas, de forma automatizada, e uma parte sendo inserida manualmente. Isso é comum. Porém, muitas vezes os dados não chegam de forma completa, chegam muito atrasados. Os inputs manuais, eles são feitos de forma muito inconsistente, sem um padrão. Tudo isso compromete a confiabilidade, o resultado do que o MES vai estar entregando e mostrando para dentro da companhia, né? Sim. Por exemplo, outra situação, as decisões que a empresa tem dificuldade de se libertar daquela coisa do feeling que você falou, do achismo. Porque sempre foi decidido assim, então a gente conhece o mercado, a gente conhece os clientes, a gente conhece os nossos concorrentes, então tem as análises do MES ali, mas continua tomando as decisões estratégicas desconectadas do MES, baseado no feeling. Isso é um outro ponto, né? Paiola, e agora? O gato aí. Passou o gato passando. Qual que é o nome dele? Sofia, uma gatinha. E aí, gatinha? Ela vai querer um colinho aqui, mas daí a gente pode continuar. Claro, poxa, tudo isso cabe no nosso podcast. Isso é para quem não está nos vendo, né? Para a gente poder dar a mensagem. Olha, quem quiser conhecer a Sofia, saiba que além do Spotify, que você pode nos assistir também no próprio Spotify, no YouTube, né? Pode ver que é uma gatinha branca, cinza e preta. É isso aí. Legal. Dulce, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Não, desculpa, diga lá. Não, eu ia citar mais alguns itens que eu acho que são importantes, que contribuem aí para essa desconexão do MES com a maturidade digital, sabe? Uma coisa é a resistência cultural. Acho que você até começou a comentar isso aí numa fala tua, que muitos operadores, líderes, gestores não confiam no sistema, não vê valor no que ele está entregando e prefere continuar usando planilhas, papel, fazendo do jeito antigo. Então, o MES ele não evolui, né? Outra coisa, quando a gente está falando do MES evoluir, o MES ele não é um produto absolutamente pronto, um software pronto, um projeto que foi feito, entregue e parou ali, né? Ele precisa refletir os avanços de processos do mercado, os novos KPIs, ter lá os fluxos ajustados, os novos usos da ferramenta. Ele precisa passar por essa melhoria contínua também, né? Para ele continuar acompanhando o ritmo e o crescimento da empresa. E uma coisa que eu acho que é fundamental o MES muitas vezes não está conectado com a estratégia da companhia. Então são duas coisas distintas. O MES está lá gerando dados operacionais, mas
ele não está conectado com as metas de negócio. Então, na estratégia, todo mundo está discutindo a estratégia, falando das metas, mas ninguém vê link ou conexão com o que o mestre está entregando ali da operação, né? Isso, acho que esses são elementos que fazem a empresa ter um MES, ter um bom instrumento musical na banda, mas não tira proveito. Exatamente. Eu acho incrível isso tudo que você falou, né? E eu acho que, claro, a gente está falando no contexto de MES, mas também estamos falando de maturidade digital, então acho que se aplica a vários tipos de tecnologia, né? Vamos pensar assim, iniciativas de indústria 4.0, independente da tecnologia que a gente está falando aqui, ou do conjunto de tecnologias, né? Uhum. Eu acho que elas começam nesse ponto que você citou, né? De entender a estratégia da empresa, qual que realmente é o desafio que está tentando ser vencido, né? E não aquela coisa do uso da tecnologia pela tecnologia em si, o primordismo, né? O que está agora em voga é IA, então vamos ter que aplicar IA em alguma coisa, né? Para poder falar que a gente está dentro da indústria 4.0. Não, isso não é definitivamente esse não é o caminho certo, né? E eu mesmo já vi várias implantações técnicas de sucesso, né, que nem você falou do instrumento, né, um instrumento bem instalado, né, que funciona, se você tocar ele sai o som, né, mas, poxa, sei lá, era uma banda de samba e no meio tinha um piano clássico, né, e, pô, mas por quem botou esse piano clássico aqui? Ele é caro, e é difícil de instalar, é difícil de, sei lá, afinar, mas desnecessário, né, então acho que a estratégia, ela é o primeiro passo, sem dúvida alguma, você tem razão nisso, né, e acho também que outro ponto que você comentou é muito importante, é a questão da cultura, né, de você achar estratégias, alternativas para você lidar com isso, porque se você, por exemplo, né, um projeto de MES, né, ou de qualquer outra iniciativa tecnológica, mas por exemplo o MES acaba envolvendo, né, assim, desde o chão de fábrica até o nível corporativo, muitas vezes, né, e no meio desse caminho o cara de TI, o cara de TO, né, da tecnologia de operação, o próprio operador, muitas vezes, de uma máquina, né, e eu acho que uma iniciativa desse tipo, né, se você envolve com antecedência e com voz no projeto, né, cada um desses envolvidos, eles se sentem parte desse processo e não simplesmente um cara que tem que lidar com isso depois de implantado, né? Então, eu acho que o acionamento precoce, né, digamos assim, ou adiantado, antecipado, né, desses possíveis interlocutores, interessados, stakeholders, né, para quem gosta do nome chique aí, eu acho que é um acerto muito grande, porque faz com que essa resistência cultural seja totalmente diminuída, né? E eu acho que, inclusive, o resultado final do projeto acaba sendo muito mais rico, né? Porque traz os relatórios que realmente as pessoas vão usar, traz os indicadores que realmente faltam no dia a dia. Eu acho que acaba tendo um resultado que, em todos os sentidos, é muito melhorado, né? Você concorda com esses aspectos? Eu concordo totalmente, acho que você está dando ótimas dicas aí para o nosso público, são conselhos fundamentais, e tem um ponto que você falou, que eu queria só engatar uma ideia nele ali, que você falou dessa questão ainda de acreditar de ter muitas tecnologias de ponta, né, o piano de cauda aí que você citou e tudo mais. Eu diria, Paiola, com tantas pessoas que também conversei aqui no podcast, ou em tantos clientes, né, parceiros que a gente no dia a dia interage, eu percebo que uma coisa que ainda permanece muito atrelada com o conceito de maturidade digital e que é um grande mito, é essa questão, acho que tem vários mitos, né? Mas acho que essa questão de acreditar que maturidade digital pode ser medida pela quantidade de tecnologias que eu tenho implantada, né? Se eu tenho IoT, se eu tenho IA, se eu tenho robô, se eu tenho dashboard, então eu tô na frente de todo mundo, né? Eu tô maduro. E o conceito principal, assim, na prática, maturidade digital é muito sobre como a empresa ela usa a informação para tomar boas decisões, para ela melhorar continuamente, para ela se adaptar rápido, né? A tecnologia vai ser o meio e a maturidade digital em como ela está usando esse meio para isso, né? Tem vários mitos aí, você sequenciou alguns conselhos, mas eu queria aproveitar aqui o nosso bate-papo para desmistificar algumas coisas, sabe? Acho que a gente precisa desmistificar, por exemplo, que maturidade digital não é um destino,
Não, pode esquecer esse negócio, vai chegar lá. Sabe aquela escadinha da Catec que a gente mesmo, né, mostra para os nossos clientes, que tem até o nível 6º ali de adaptabilidade e tudo mais? Tem muitas empresas que às vezes podem estar enxergando assim, eu vou fazer aqui uma série de coisas, montar meu roadmap digital, e aí, em determinado momento, eu vou chegar lá, vou estar no nível 6 e acabou para mim. Não tem essa de acabou, né? Esse processo, a maturidade digital, ela é um destino, né? Ela é um processo contínuo, ela não é um destino, né? O mercado muda. Imagina assim, a hora que você dá um passo aqui para você evoluir em alguma área, avançar num degrau de maturidade digital, a tecnologia, o meio ambiente, os processos também evoluem ao mesmo tempo. Então você está subindo aqui, mas o padrão, né, a régua está subindo lá também. Então é uma coisa que precisa estar sempre se adaptando, sempre em mudança. Por isso que a gente fala muito que... O pessoal que está estudando direito está ficando desesperado agora. Ele já achava tão distante essa estação final, agora você fala que não existe, que vai até o fim da vida buscar. Isso não acaba. E é por isso que a gente precisa entender que isso não é um projeto. Isso é um modo de viver da companhia, isso é um modo, a cultura. Não só da companhia, mas do próprio indivíduo, né? O profissional hoje em dia, talvez, não sei, poderia ser verdade, talvez, sei lá, 30, 40 anos atrás, o cara se forma engenheiro, por exemplo, e, né? Sou um engenheiro mecânico, pronto, né? O cara tem lá, entra numa empresa e fica com aquele conhecimento até o fim da vida dele por 30, 40 anos de trabalho. Isso é completamente impossível hoje, né? O cara se forma, já não tem todas as informações que ele precisa, porque quando ele cai no mercado de trabalho, aquilo que ele viu na faculdade já é antigo, né? E conforme o trabalho vai evoluindo, o cara vai vendo que a cada nova semana, aquela tecnologia que ele mexeu na semana passada já está um quê de desatualizada, né? E, Paiola, vamos desmistificar uma outra coisa aqui que eu acho que é importante, é que sempre uma iniciativa assim, de inovação, ela tem que vir para reduzir custo. Tá bom, eu vou pôr um MES aqui, o que ele vai reduzir para mim? Eu vou pôr uma solução aqui de controle de malhas, o que isso vai reduzir aqui no meu custo, né? Nem sempre, e isso é um mito, né? Nem sempre os projetos de maturidade digital e de evolução, eles vão diretamente promover uma redução de custo. Muitas vezes eles vão ser projetos estruturantes para outras iniciativas, outros ganhos. E uma empresa que está com essa mentalidade, que é o que a gente está falando, né? Essa mentalidade de maturidade digital, ela é uma empresa que está sempre buscando inovação, ela está sempre buscando se diferenciar no mercado, como ela é percebida pelos seus clientes, como ela se torna especial em relação aos concorrentes, e ela busca novas fontes de receita. Então ela tem um olhar aquele holístico, né? Ela olha mais amplo, ela não está só focando num ROI, num retorno específico de cada projeto. Isso é importante. Alguns projetos vão ter ROI, vão representar ganhos, redução, benefício. E alguns outros projetos vão ser uma base para outro vir com esse ROI. Tem isso um pouco, mas o importante é não pensar só, não olhar só nisso, né? Só pro metro à sua frente, é ter essa visão mais ampla. Olhar na sustentabilidade como um todo, você acha que é um bom resumo? A sustentabilidade do negócio, né? Sim. Porque, claro, não depende só de custo, né? Depende da eficiência, depende de diminuição de riscos, né? Depende de tanta coisa, né? E tem tecnologia mais adequada para cada uma dessas estratégias, né? Exato. Acho que essa coisa do olhar para a cultura, para a liderança, para processo, né? Muitas vezes investir nesses itens, você tem um impacto tão grande quanto investir numa tecnologia. Né? Então isso é um outro mito. Eu vou começar minha iniciativa de maturidade digital quando eu puder investir numa tecnologia X aqui, né? Mas você começar a investir no pensamento inovador, nos processos, na melhoria dos processos, porque as pessoas pensam em inovação que é automatizar tudo, né? Vamos falar, vamos tirar papel, acaba com tudo e tal, e vamos automatizar tudo, e aí não pensou, não reestudou, não revisitou o jeito de fazer. E aí continua fazendo um monte de processo quadrado, depois automatização, sai um monte de processo quadrado do outro lado em quantidade. Né? Então, essas são coisas que a gente precisa desmistificar e precisa olhar diferente. Outro mito que eu acho que
é muito comum, né, de achar que tem uma receitinha de bolo que é igual para qualquer cliente, né? Você acha que, voltando para o MES, por exemplo, você acha que existe, assim, essa receita de bolo, né, para você que é uma ótima cozinheira, por sinal, você acha que tem uma receita de bolo, assim, para implantação de um MES, ou deveria pensar em cada caso como algo diferente? Olha, não tem. Preciso dizer, se alguém tinha essa expectativa, não vai ser hoje. Não tem uma receita de bolo e cada empresa tem que construir a sua própria jornada, aquilo que faz sentido para a sua cultura, para os seus problemas e para o seu ritmo. O que tem, que a gente pode compartilhar aqui dos nossos aprendizados, a Aquarius está aí 41 anos ajudando nessa jornada, o assunto de MES e maturidade digital está no DNA da Aquarius. O que a gente pode compartilhar? Algumas boas práticas funcionam. Qual que é uma boa prática? Você começar pequeno, escolher um indicador que seja crítico, relevante, envolver as pessoas certas desde o início. Isso sim, isso ajuda o projeto a ser sustentável, mostrar resultado rápido com esse recorte e ir crescendo de forma sustentável. Pensa o seguinte, o MES ele é como uma roupa sob medida, né? O conceito de que a roupa vai lá cobrir um corpinho é o mesmo, mas precisa daquele ajuste no corpo para cada indústria, né? Tentar pegar um modelo pronto e forçar para uma indústria não vai dar certo. O MES ele não funciona desse jeito, ele não é esse plug and play, né? Ele precisa dessa personalização de acordo com o processo, com a cultura da empresa, com o ritmo da companhia, né? Eu gosto de pensar o seguinte, que funciona a implantação quando a tecnologia, ela se adapta ao processo e às pessoas, e não ao contrário. Quando você tenta forçar um modelo pronto e forçar as pessoas e o processo àquele modelo, você pode até conseguir alguns resultados, mas isso vai trazer, assim, alguns prejuízos no caminho, vai ser dolorido, vai ser sofrido, você vai quebrar umas pedras, assim, vai ser bem complicado, né? E assim, pensando nesses projetos, né, um projeto típico, né, de MES, pela sua experiência, assim, quando a gente acaba de fazer uma implantação e começa a gerar, né, resultados, relatórios, dashboards, etc., o que você acha, assim, que mais surpreende os gestores, por exemplo, né, o pessoal realmente que vai utilizar esse tipo de tecnologia para gerar algum tipo de insight, assim? Olha, o que eu acho que mais surpreende, até você comentou aí, é eles notarem a diferença entre a percepção deles, o que eles achavam que era, e a realidade. Então, aquilo que às vezes parecia super eficiente, aquele OE lindo de vitrine, muitas vezes não era isso. E aquilo que talvez ninguém estava notando, estava custando algum dinheiro, estava sendo um gargalo, né? Eu acho que muitos se surpreendem ao descobrir isso, que às vezes o problema não necessariamente era a falta de produtividade, mas sim os desperdícios escondidos. E aí, com dados estruturados, esses gargalos que antes ninguém notava começam a ser percebidos. Então, acho que o maior choque é isso, é perceber essa diferença entre a percepção e a realidade, né? O que estava funcionando bem e de repente você vê que não era bem assim quando você vê isso em números traduzidos, né? Acho que esse é Você escuta muito aquela questão da planta oculta, né? Exato, nossa, uma super capacidade. São indagados, né? De cara, você precisa de produzir mais, mas aí você fala, mas eu preciso de uma linha de produção nova. Não tem dinheiro para isso. Não vou conseguir comprar máquina, né? E muitas vezes com o MES o cara consegue extrair mais daquilo que ele já tem, né? Só focando onde realmente dá problema, onde tem os gargalos, né? E outra coisa que eu acho que é legal que o MES traz nesse momento, né, traz essas surpresas, né, mas ele também permite uma reação rápida, né, então isso que é uma coisa boa, né, o MES ele muda o jogo nesse sentido, porque você consegue rapidamente identificar onde estavam esses problemas, onde estão esses gargalos, e você consegue agir rapidamente. Então a tomada de decisão, ela acontece de forma mais veloz, né, então, e isso é muito importante para o mercado, para a companhia, né? Isso acelera muito. E outra coisa também que eu acho que os gestores veem que é legal, Paiola, é perceber que às vezes áreas que nem se conversavam, de repente estão lá conversando a partir de uma mesma informação. Por exemplo, você consegue, com os dados estruturados do MES, você consegue colocar a operação, a produção, a manutenção, a automação, a qualidade, todos são discutindo em cima de uma mesma informação.
né? Porque o MES estrutura isso e dá esse insumo para todo mundo poder interagir. E aí é o que a gente fala, aí não é mais um projeto de inovação, é uma cultura da empresa, é uma forma de conduzir o dia a dia, de operar, né? Eu lembro de um projeto especificamente que o gestor falou, cara, eu já não vi a hora de largar aqueles dados imbatíveis. Eu falei, dados imbatíveis? Como assim? Como assim? Eram dados assim, super poderosos. Eu falei, não, pelo contrário. Eram dados imbatíveis, nenhum batia com nada, nenhum batia com o outro. Eu achei muito legal a teoria dele, porque ele falou, cara, o cara da produção tem um dado, né? O cara da manutenção tem outro, e cada um tem um sistema, não tem uma fonte de verdade única. Então os dados são imbatíveis, nada bate com nada. Gostei dessa teoria. Isso é uma boa. Legal. E eu diria assim, você, Dulce, agora não é a pessoa que está sendo entrevistada, você é quem está nos escutando aqui. E está pensando, pô, bacana essa história toda, né? De MES, de maturidade digital. Assim, quais seriam os primeiros passos, né, para o cara poder evoluir, né? Em termos de sistema, em termos de maturidade. Assim, o que você, no lugar dessa pessoa, faria? Olha, acho que eu vou resgatar um gancho que a gente já falou aqui. A história do começar pequeno, pensar grande e agir rápido, né? Começa com uma coisa que doa no bolso, sabe? Uma coisa que está ligada com a performance da empresa. Pode ser, por exemplo, um desperdício de matéria-prima, pode ser uma parada não planejada, pode ser um atraso na entrega, sabe? Mas o importante é escolher um indicador crítico, conectar ele, mostrar resultado rápido, porque isso gera confiança para dentro da empresa, isso gera visibilidade, e aí abre caminho para você expandir para outros indicadores, para você continuar crescendo esse projeto. Eu sempre sou a favor do seguinte, dar um passo, embora pequeno, mas dar um passo bem dado, é melhor do que tentar abraçar tudo de uma vez e de repente se perder no meio do caminho, né? Não, sem dúvida. E outra coisa que você estava comentando agora há pouco também, a gente estava, né, na questão de dados de áreas diferentes, envolvendo equipes diferentes. É mais uma curiosidade minha, né, você que está na linha de frente do MES aí, e desses projetos de maturidade, né, normalmente quem puxa essa transformação digital, esse avanço da maturidade, ou simplesmente os projetos de MES, digamos assim, né, é o time de TI, é o cara de TO/TA, né, o cara da automação, operação, ou é, sei lá, a alta liderança, o que você, estatisticamente falando, né, pelas suas amostras recentes, está sentindo mais? Quem que tem puxado isso hoje em dia? Olha, eu vou aproveitar para até falar do outro mito, que a gente estava falando de mito ali antes, né? Existe um mito de que a responsabilidade é da área de TI, e não é. Gente, esse tipo de projeto ele envolve todas as áreas, envolve operações, vendas, gestão de pessoas, RH, manutenção, todos precisam estar alinhados. É claro que cada um vai ter o seu papel, né? A TI, ela vai viabilizar a tecnologia necessária, ela vai garantir que aquela tecnologia esteja disponível. A operação, ela entende a realidade do dia a dia. A liderança vai conectar isso que está acontecendo com a estratégia, né? Se um desses lados fica de fora, a transformação, ela fica manca, né? Ela fica capenga, ela não vai estar completa. Quando você traz, por exemplo, o operador desde o começo, eu fico, sabe, feliz, Paula, quando eu chego numa reunião com um cliente que chamou a gente para começar a fazer a concepção de um projeto de MES, e ali na mesa eu já identifico essas diferentes áreas representadas. Tem o cara da produção, tem engenharia de processos, tem o cara da TI, tem uma liderança representada, tem automação, fala, poxa, bacana, as áreas estão aqui de uma certa forma representadas, né? E isso é importante, porque o cara da operação, ele pode ter insights que ele está ali há muito tempo que nenhum sistema vai ter, né? Então, eu acho que é isso, assim, a liderança, ela tem esse papel, a grande responsabilidade de assumir esse propósito dentro da companhia e transferir isso para todos os times e dar esse espaço para que a TI, a TO e a operação trabalhem juntos, mas alinhados para que isso seja um projeto da empresa, e não um projeto de uma área, né? Legal, Dulce. Bom,
foi uma conversa muito legal. Eu acho que a gente falou, né, sobre vários aspectos, né, boas práticas e experiências aqui. E eu acredito que cada uma das pessoas que estão nos escutando tem as suas próprias, né, experiências e dificuldades ou facilidades. Eu acho que cada um deveria refletir um pouco, né, sobre o que você acha que as pessoas deveriam refletir. Ou se você tivesse que resumir, o que você gostaria que as pessoas pensassem, lembrassem dessa nossa conversa? Escolha uma coisa. O que você acha? Uma coisa é difícil, mas olha, posso falar 4, 3? Não. Bom, mas acho que uma coisa, assim, olha, que o dado não é só número. Acho que é o primeiro ponto, né? Que ele é uma oportunidade de melhorar o negócio e também a vida das pessoas. A gente nunca pode tirar as pessoas desse círculo, né? A gente tem que trazer as pessoas para o jogo, né? Então, o dado, ele não é só número, é a oportunidade de a gente melhorar tanto o negócio quanto a vida das pessoas que fazem parte do negócio. Acho que isso é uma coisa importante, né? Eu diria também mais uma eu tô coisa. com uma camiseta hoje aqui, olha, da Isa, né? Por coincidência, falando aqui, automation depends on people. Olha só, né? É isso. E é uma verdade imbatível, né? A gente pode falar da tecnologia que for, como que você disse, né? Os dados ou números, né? Que forem, mas se você não olhar o aspecto humano por trás, né? De quem vai especificar, de quem vai usar, de quem vai dar manutenção, né, que tipo de impacto você vai trazer nas empresas e, por consequência, nas pessoas que estão lá dentro e nos clientes delas e tudo mais, você está fadado ao erro, né, ao problema, né, sei lá, ao fracasso. Porque não é uma coisa, assim, esse avanço, essa busca por inovação, por esse posicionamento, por essa mentalidade de buscar novas formas de fazer negócios na tecnologia, você não atinge isso comprando algo, né? Não é algo que se compra, é uma coisa que você constrói com pessoas, com o envolvimento de todos, né? Gradualmente. Legal, Dulce. Bom, agradeço demais aí sua participação, né? Acho que foi uma conversa muito prazerosa. Espero que quem esteja nos ouvindo também tenha gostado. Alguma última palavra, algum último recado? Só isso, gente. Não esqueçam de alinhar aí sempre a estratégia com a operação. Esse é o principal. Quando tem esse elo, tudo flui. Legal, e qualquer problema, dúvida com isso, é só falar com a Dulce, né, Dulce? Por favor, né? Me chama para tomar um café lá que a gente conversa sobre isso mais. Maravilha. Bom, pessoal, você que nos escuta, muito obrigado pela presença, pelo seu tempo. Teremos mais episódios aí do nosso podcast de Indústria 4.0. Não deixe de nos seguir, de nos acompanhar, de recomendar para outros ouvintes, né? Compartilhe aí o nosso link, dê uma curtida, nos siga e você sempre vai estar por dentro aí das últimas informações. Grande abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.